um desvelamento que o professor Nilo Batista fez do fetiche criminal, que funciona como uma grande metáfora para encobrir os conflitos sociais. Ou seja, essa conflitividade manifestada nas questões da posse, moradia, mobilidade urbana, que tem inegável dimensão social e, portanto, horizontal, ela é transferida para uma perspectiva individual, culpabilizante, através da criminalização que se insere no ambiente de condutas que, na verdade, são condutas de resistência, verticalizando a solução do conflito. Então, eu vou exemplificar aqui com as obras, as obras para as Olimpíadas, né? Todos nós, não é segredo para ninguém, as desocupações dramáticas que a nossa cidade sofreu nos últimos anos, com relatos absurdos de pessoas que tiveram suas casas demolidas com todos os seus pertences que adquiriram durante sua vida toda dentro da casa. Com pessoas, famílias inteiras desalojadas, famílias com idosos, com crianças, idosos e crianças, que a Constituição impõe proteção, não só à família, à sociedade, como ao Estado também. E foram desalojadas, expulsas de locais onde viviam há anos, onde elas tinham criado uma identidade territorial e cultural. Pessoas que criaram um modo de se relacionar naquele local. Todos nós sabemos o que é isso. As pessoas, elas não vivem, elas não vão para as suas casas só para dormir, elas vivem ali, elas têm uma relação de vida naquilo ali. Mas as obras seguiram. Já a permanência do morador no local, a resistência, o desforço imediato que o nosso ordenamento jurídico assegura a qualquer pessoa que se veja na iminência ou na ameaça de sofrer qualquer dano a um direito, o nosso ordenamento jurídico, ele assegura o desforço imediato, a defesa do seu direito imediatamente. O desforço imediato, ele é estigmatizado, classificado, criminalizado, e tem muitas pessoas respondendo ações criminais porque resistiram na legítima defesa do seu direito de moradia, que é um direito fundamental de segunda dimensão, expressamente previsto no artigo 6º da Constituição. Nós não podemos esquecer que a nossa Constituição é uma Constituição capitalista, né? Ela prevê a propriedade como um direito fundamental, uma garantia fundamental. Então, todo o nosso raciocínio ele tem que partir desse pressuposto. Bom, se o medo é um instrumento de controle social, se o direito ele é emanado do Estado, ele privilegia apenas uma parcela da sociedade, né, numa sociedade fundada numa Constituição capitalista, criminalizando atos de resistência, nós não podemos dizer outra coisa a não ser que nós estamos vivendo uma crise de legitimidade do direito formal, do direito posto. Existe uma crise de legitimidade. O direito formal, ele não encontra legitimidade nos movimentos sociais, nas forças sociais, na vida colorida que existe no nosso país. O professor José Geraldo Júnior, ele menciona Boaventura de Souza Santos afirmando que compreender, pois, a estrutura de um ordenamento como unidade hierarquizada de uma ordem jurídica sujeita a um monopólio de jurisdição, ou designá-la a partir da competitividade de padrões em permanente negociação, resulta, em todo caso, em opção teórica e política de reconhecimento da validade e da legitimidade normativa desse modo de produzir. E como ensina o professor, é possível, sim, conceber a constituição do direito que nasce nas relações sociais, espontaneamente criado, nascido em outros lugares, além daqueles que tradicionalmente se entende como fontes do direito, além daqueles que refletem o poder social, econômico, político e institucional. Há uma densa legitimidade do direito nascido como rebeldia
contra aquele que vem de uma fonte que reivindica para si o monopólio de dizer o direito. Já está acabando. Então, sendo o medo um elemento estruturante de uma sociedade hierarquizada, que apenas se sustenta em razão de exclusões, constata-se que a última alternativa, a única alternativa, é a resistência. Organizada em movimentos sociais, funcionando como fonte legítima do direito, para instituir materialmente o direito de não ter medo. Afinal, como disse Roberto Lira Filho, quando o sistema é injusto, se quisermos ser sérios, temos que ser marginais. Eu vou finalizar citando um trecho da magistral sentença prolatada pelo professor Juarez Tavares, que presidiu o Tribunal Internacional pela Democracia no Brasil, realizado agora dia 19 e 20, na cidade do Rio de Janeiro. Está escrito em espanhol, vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui, até porque em espanhol não sei ler de jeito algum, né? A democracia, por outro lado, segundo a moderna concepção de Estado, não pode estar limitada exclusivamente à representatividade parlamentar. Muitas vezes divorciada das bases reais da população, a não ser da capacidade de possibilitar a integração de todos os cidadãos nos procedimentos políticos e administrativos inerentes a seu desempenho, integram também no ordenamento jurídico democrático todas as forças e segmentos sociais, ainda que representados no parlamento, ainda que não representados no parlamento, e cujo pensamento, vontade, formas de vida e opções de conduta se vejam manifestados nos setores variados da esfera pública. Em uma sociedade regrada por normas, nada pode ser despojado da iniciativa de, ao mesmo tempo, realizar-se em si mesmo, e nada pode abrir mão da mesma iniciativa. Obrigada. Passa a palavra ao Dr. Roberto Casari. Bem, boa noite a todas e todos. Prazer enorme estar aqui. Queria agradecer o convite da Carol. Acho esse teu movimento fantástico. Acho que a gente tem que incentivar. Porque, de fato, como as duas palestras as pessoas que me antecederam, acho que isso ficou muito claro nelas, a gente está numa merda, né? E é uma merda que é tão merda que alguns estão mais na merda do que os outros. É uma merda seletiva. E eu acho que as mulheres presas estão na pior situação possível. É complicado porque se há autoritarismo, se há violência, muitas vezes as próprias vítimas da violência são violentos em relação a outras pessoas que a gente poderia chamar de vítimas qualificadas do sistema. E aí, mulheres, pobres, negras, eu acho que são as vítimas qualificadas do sistema. Gostei muito mesmo das falas, adorei lembrar do Roberto Lira Filho, me lembro daquele livrinho maravilhoso daquela coleção que é direito, né? E Lira Filho, ele coloca, lembra do João Mangabeira, quando João Mangabeira, que é justiça? E o próprio João Mangabeira responderia que justiça não é dar a cada um o que é seu, porque se assim fosse, teria que dar a pobreza ao pobre, a miséria ao miserável, a desgraça ao desgraçado, porque esse é o seu de cada um. E Lira, que era pensador marxista, hoje meio esquecido, né? Ele dizia que vamos tentar então dar a cada um conforme o seu trabalho, enquanto a gente não conseguir chegar no ideal, que é dar a cada um conforme a sua necessidade. Eu queria hoje aqui, Carol, problematizar o título do nosso evento, aqui, com tantos amigos queridos, etc. Medidas autoritárias sobre o Estado Democrático de Direito. Eu não tenho dúvida de que medidas autoritárias não faltam no Brasil. Pensar no
uso da força em detrimento do conhecimento, no exercício do poder sem limites, em ações sem reflexão, ações que se dão naquilo que a Hannah Arendt chamava de vazio de pensamento. O autoritarismo está muito claro. A minha questão é se dá para falar ainda em Estado democrático de direito. Não só no Brasil. Tá? Porque no Brasil o Estado democrático de direito, ele existe, ou existiu para alguns, né? Não para todos. Falar em estado de exceção soa risível para comunidades em que essas medidas de exceção sempre foram a regra. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Lógico que dá para fazer uma leitura de que os agentes do Estado estão no supermercado, e essa leitura é feita pelo nosso amigo Rui Cunha Martins, Alexandre, e nesse supermercado você tem medidas democráticas e medidas autoritárias. O agente do Estado vai lá, escolhe uma medida democrática para determinadas pessoas, escolhe uma medida autoritária para outras pessoas. Essa leitura é possível. Mas essa leitura parte da ideia, primeiro, da exceção, e também da ideia de que há uma crise paradigmática. O que seria a crise paradigmática? Seria aquele estado de coisas no qual o novo ainda não veio, né, mas o antigo já está indo embora. Haveria uma crise do Estado democrático de direito. Eu acho que essa visão da crise é um embuste, é uma fraude.